Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance. Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. No programa eu sempre trago convidados que engrandeçam as suas qualidades de informações e as coisas que eu trago aqui sempre eu considero muito úteis para você e para sua família. Lembrando que saúde não é brinquedo, então eu trago hoje aqui, e como sempre eu digo, meu amigo, porque realmente eu trago amigos aqui, é o doutor Diego Argenta, ortopedista e ortopedista pediátrico. Correto, Diego? Correto. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Rodrigo. Sinta-se à vontade, as câmeras estão ali simplesmente para nós conseguirmos levar informações para os nossos streamings, nossos telespectadores e as pessoas com interesse de aprender um pouquinho mais nas diversas especialidades que eu trago aqui. Meu amigo Diego, vamos trazer um assunto importante, assim, as pessoas às vezes não entendem onde correr. Como tu é ortopedista, vamos começar então falando para as pessoas. Quando procurar um ortopedista pediátrico, um ortopedista infantil? Olá, Rodrigo. Olá a todos. Retribuo a posição de colega e de amigo, né? Muito obrigado pelo convite, para poder esclarecer, já começando com talvez a pergunta mais importante. Chave, né? Chave. Quando procurar um ortopedista infantil, né? Os motivos vêm da criança e vêm dos pais, né? Eventualmente a queixa que o pai e a mãe têm, que o irmão relata que vem convivendo com aquela criança, que ouve do seu irmão ou irmã, tem a ver uma queixa, né? Essa aí, que se torna parte da família, essa queixa tem que ser levada para o ortopedista infantil. E o que é a queixa, ou qual é a queixa mais prevalente? A mais prevalente ainda é a queixa em relação à marcha da criança. Alterações da marcha. É a criança que caminha com os pés rodados para dentro, ou o pé do meu filho, da minha filha está jogado para fora, os joelhos têm uma posição que a gente nunca viu antes, assim se referem os pais. Essa é a queixa mais frequente e, de fato, muito importante, pois os pais só vivenciam essas queixas no momento que têm os filhos. Não se sabe, a não ser o ortopedista infantil, como funciona o amadurecimento dos membros inferiores na criança, no amadurecimento neurológico da criança durante o seu crescimento, e ocorrem alterações que são fisiológicas, que acompanham o crescimento neurológico, que acompanham o crescimento ósseo, o crescimento muscular, e quando eu me refiro a neurológico é força e coordenação, né? E aí surgem as alterações da marcha, aí vem a importância da consulta da normalidade. A consulta como se fosse uma de rotina do pediatra, uma consulta de rotina com o ortopedista pediátrico infantil. Exatamente. Para avaliar força, posicionamento. Me conta aí como é que funciona isso aí. Isso. Depois, então, que ocorre a primeira consulta em relação a alguma alteração da marcha que chamou atenção em casa, os pais vão estar treinados a notar outras alterações, né? É uma época muito florida, até os seus 14, 16 anos, em relação ao amadurecimento neuromotor. Os pais vão notar as outras alterações que surgirem agora com uma maior sensibilidade, porque viram o exame físico no consultório e, se criado uma boa relação com o profissional, já tem uma confiança no ortopedista infantil. E vêm as outras queixas ou os outros sinais de dúvidas, né, para se retirar, e o ortopedista infantil é bem treinado nisso, né? E talvez o único treinado nisso, porque precisa de vivência para reconhecer as pequenas nuances que não são problemáticas e são da normalidade na criança. E que às vezes precisa de exames também para ter certeza que aquilo Exato. É o certo daquela anatomia, né? Exato. Te interrompendo um pouco e assim até levando informação para o pessoal, lembrando, né, que as crianças têm por características os pés planos, Isso. né, um pouquinho pronados, que é para dentro a pisada, Isso. e os joelhinhos mais aproximados, né? Isso. Genovalgo. Valgo. Isso. Então, as pessoas que acharem que seu filho está caminhando com o joelhinho mais para dentro, ou com os pés muito tortinho,
Ou caminhando na ponta dos pés, que é uma coisa que a gente vê bastante, e eu percebo no consultório hoje, no transtorno do espectro autista, como a gente nota algumas coisas relacionadas à marcha também. Perfeito. Como eles caminham na pontinha dos pés, vários. E é importante procurar um ortopedista infantil, gente, porque essa alteração ela tem que ser já abordada de início para que não faça, eu vou deixar tu falar, encurtamento nos tendões, alteração da marcha, forçar a coluna, enfim, várias outras alterações relacionadas a uma marcha errônea. Exato. O Rodrigo tocou em vários pontos fundamentais para esclarecer, porque são os mais frequentes em consultório, né? A criança que tem uma marcha na ponta dos pés ou senta em W, por exemplo, são duas posições que são mais confortáveis. O que é sentar em W? Sentar em W é sentar com as pernas para trás, rotadas internas, formando... Ah, sim? Exatamente. Nem consigo. A criança não só consegue... Mas é hipotonia, né? Como é muito mais confortável para ela sentar nessa posição no início da vida, né? Então, porém, isso atrasa o amadurecimento dos quadris. Porque gira ele. Porque gira. Rota. Exatamente. E não fortalece? Não, ele retarda o amadurecimento da rotação do anterofletido. Ele é assim, né? Exatamente, muito com o fêmur proximal rodado antevertido, perdão. E sentar em W estimula essa anteversão. De tal forma que é necessário... Tu gira o osso para frente. Exato. Né? A cabeça vem. A cabeça, que é como o quadril é antevertido, né? Se eu rodo interno a coxa para sentar em W, eu encaixo a cabeça do fêmur no quadril. E eu tenho que desestimular essa anteversão, melhor dizendo, eu tenho que estimular o amadurecimento natural do quadril, não fazendo movimentos contrários ao amadurecimento, que seria a anteversão diminuir e me permitir uma maior rotação externa. Quando é que eu... Perninha cruzada ou de Perfeito. índio. Aí que vem, vou me intrometer. Como existe a importância do educador físico nas escolas também, para essas atividades, prestar atenção e abordar no colégio. E eu até mesmo chamar a atenção dos papais, olha só, procura um ortopedista infantil. Isso. Eu tô achando que teu filho tá caminhando errado, pouco equilíbrio, tá sentando errado sempre. Isso é uma coisa que eu gosto de sempre englobar a área da saúde para que a gente consiga promover cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. E isso tem sido bem estimulado nas escolas, sentar de forma adequada, com as pernas cruzadas anteriormente ou estendidas anteriormente. Também é permitido uma das pernas ficar em rotação interna e a outra externa ao sentar. Mas teria que intercalar aí. O ideal é não intercalar. Não ser um vício. Exatamente. Eu falei em escola, né? Tu imagina que assunto que eu vou trazer agora? Imagino. Eu fiz um vídeo esses dias nas minhas páginas sociais comentando que eu estava impressionado com o peso das mochilas escolares, porque é muito material, muito classificador, muito caderno, muito livro que essas crianças têm que carregar. Eu fui em box até criticado por uma fisioterapeuta, mas a minha intenção não era dizer que aquela mochila, naqueles poucos minutos, era o problema. A minha intenção era alertar os pais para evitar o peso excessivo nas mochilas. Simplesmente isso. Eu tenho o Diego hoje aqui como ortopedista e vamos pegar esse assunto, que é um assunto genérico, para também aproveitar e levar essa informação para os pais. Perfeito. A mochila foi um assunto que veio mais à tona ultimamente, né, no noticiário. Ela tem um papel fundamental nas dificuldades escolares das crianças, no sentido do transporte, único e exclusivamente no sentido do transporte. Porque as mochilas cada vez mais têm compartimentos, a criança é estimulada a carregar mais coisa na mochila e excede o que a Sociedade Americana de Pediatria recomenda, que é uma mochila apresentar apenas 10% do peso da criança, talvez nem exceder 1 quilograma, né? Tanto mais isso se estimula com mais objetos dentro da mochila, com mais compartimentos, maior volume, maior dimensão lateral, ela excede a lateralidade, a dimensão lateral do tronco da criança. Isso é bem desestimulado, porque isso tira do centro do corpo... Gravidade, né? A gravidade. Traciona. Exatamente. Deixa de ter uma carga centrada no centro do corpo e sim uma carga média, porque agora a carga é exercida numa área. Isso muda o momento de força sobre a coluna, né? Sobre os pés, gera dor. Né? E esse é o grande sintoma na hora do transporte. Então, mochilas
que o mundo ideal seria uma mochila de até 1 quilo, com as 2 alças presas nos ombros, que não passe da lateralidade do tronco da criança e que também tenha cinta abdominal de uns 4 centímetros, criando uma área de contato forte junto ao tronco da criança. Ali ela não vai ter problemas para carregar. Então, isso prestem atenção. E tu falou, enfim, do peso. O grande problema não é, às vezes, também carregar um pouquinho só quando desce do carro e vai até a sala de aula, né? Isso todos os dias, aquele pouquinho todos os dias. Exato. A repetição do movimento errôneo. Exato. Da tração errada da coluna. E a distância de transporte Até a sala. até a sala também. Declives, aclives. Exatamente. Escadas. Isso tudo é estudado e fundamentado, que faz parte dos sintomas que um excesso de peso ou uma mochila mal desenhada pode ocasionar na criança. Maravilha. Diego, quando é que os outros especialistas, provavelmente da área da pediatria, te encaminham crianças? Quando eles te pedem ajuda ou quando os pais têm que prestar atenção e, além do que a gente falou antes, também ver com o seu pediatra se não tem que ir num ortopedista infantil? A queixa da alteração da marcha também chama a atenção do pediatra que pede a avaliação. Existem algumas fases em relação do desenvolvimento da criança que o pediatra pede avaliação, né? No recém-nascido é a alteração do quadril, né? O estalo, o ressalto, melhor dizendo, do quadril, falando a favor de uma luxação do quadril. É a criança que tem uma alteração dos pés rodados para dentro já ao nascer, pé torto congênito, né? Ou uma criança que já se está suspeitando de alguma alteração neurológica, se pede uma avaliação do ortopedista infantil, se não tem repercussão muscular, óssea, malformação óssea ou alguma repercussão no encurvamento ósseo, né? E assim a gente vai trabalhando em equipe. As lesões agudas do canal de parto, do trabalho de parto? Tem a fratura da clavícula, né? Uma fratura... Lesão nervosa também, lesão né? Do nervosa, plexo braquial. Exatamente, que requer um acompanhamento, nesse caso, com o pediatra, com o ortopedista infantil e com o cirurgião de partes neurológicas, né? Isso inclui o cirurgião de mão, o neurocirurgião. Isso para fazer a ligação de prováveis tendões e nervos rompidos? Tem uma fase que ainda é possível fazer a reconstrução neurológica e observar se há reconstrução da função nervosa. Do contrário, se tenta a transposição de tendão para que outra cadeia muscular exerça a mesma função. Para estimular os músculos por vizinhança? Exatamente. Seria isso? Exatamente. No teu dia a dia, são mais alterações de marcha, alterações da coluna, pé torto ou fraturas? Fratura. Conta um pouco para nós, então, aí as coisas que os pais devem prestar atenção, porque eu, como otorrino, querendo promover saúde, os outros colegas me debocham. Porque se eu colocar um vídeo, olha só, vai andar de skate, usa cotoveleira, joelheira e capacete, e vai... vira piada daí. Mas tu é o especialista. Então, nos conta aí as fraturas mais comuns que chegam para ti e os níveis de só faz tipóia, bota gesso, tala gessada, cirurgia. Certo. Fratura em criança tem a grande particularidade de o osso ainda não aparecer 100% no raio-x, né? Conforme mais velha, mais ele já calcificou e aparece, ainda assim com as áreas de crescimento, que são as físis de crescimento visíveis ao raio-x. Ela não visíveis porque o tecido não é radio-opaco. Ele é mais cartilaginoso naquela região. Ele é radiotransparente. Então o que não aparece... fica branco no raio-x, tá, gente? O raio-x ele não consegue ultrapassar o osso e queimar o filme que está lá no outro lado. Isso é o raio-x. Isso. Onde fica branco é que não conseguiu queimar o filme no outro lado. Então, onde aquela área fisária de crescimento que tem dor depois de um trauma... Vamos falar depois, sem trauma, sobre dor. Isso. Também. E essa área que sofreu o trauma, ela tem que ser imobilizada. Pois a gente não consegue excluir uma lesão da área de crescimento. E o que está em jogo é o crescimento da criança, é o comprimento do membro, a dimensão anatômica geral do osso, né, e o acompanhamento da função muscular também. Então, todo trauma que dói em área de crescimento é imobilizado, né. Nesse caso, pensando na mais frequente, que é a fratura do punho da criança. Vamos falar da fratura do punho de criança após nossos apoiadores. Até breve.
É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? Se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta. Com um espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. Voltando então nos nossos apoiadores, estou aqui com o meu colega, meu amigo Diego Argenta, ortopedista e ortopedista infantil. Falamos no bloco anterior e paramos sobre as fraturas, os traumas mais frequentes em crianças e paramos na fratura de punho. Isso. Contigo, meu amigo. Fratura mais frequente na criança, a fratura do punho, envolve rádio e ulna distais, né? Rádio, esse osso aqui, e a ulna, esse aqui. Outro osso do antebraço, né? Distal, quando é próximo, mais distante do meio. Do meio, né? Essa fratura, ela tem uma particularidade que ela pode não dar muitos sintomas depois do trauma. Então, principalmente havendo trauma em casa ou que não se sabe o mecanismo e tem dor nessa região, é necessário ir para uma emergência. Sempre quando o trauma é um trauma, bateu forte, tu vê que bateu forte, e a criança tem limitação do movimento, já tem que ir logo, acho, na emergência. Tem que ir logo. Assim que possível, tem que comparecer na emergência. Não é qualquer quedinha no chão também que se vai na emergência, né? Eu não consigo dizer sem avaliar. Pois é, isso é complicado. É necessário isso. Mas sim, a gente fala muito também sobre os TCE, né? A batida de cabeça. A gente nunca sabe quando foi forte ou não, né? Exatamente. Que jeito que foi. Que jeito, o mecanismo que aconteceu, o relato da criança. É sempre bom saber se houve testemunhas para definir o mecanismo. Né? E o rádio distal, ele é disparado a fratura mais frequente em emergência. E o que chama atenção de novo é que ela pode não dar inchaço, que é o edema, tecnicamente falando, pode não dar hematoma, né? E pode não dar limite funcional da mão ou do membro. Assim sendo, qualquer suspeita, ou melhor dizendo, qualquer dor, é necessário ser avaliada de imediato. A fratura do rádio distal está mais relacionada porque por mecanismos inconscientes da gente, a gente se defende da queda. Exatamente. E é o primeiro lugar onde apoia. Exatamente. E toda a tensão vai ali no primeiro lugar que bate. Exatamente. Eu estou entendendo. Está entendendo? Mão o punho estendido, o punho dorsifletido. Se proteger e o membro superior queda estendido se protegendo de uma eventual queda. Viu? Foi bem essa aí então, hein? Foi bem. Nós falamos sobre as fraturas e sobre antes as zonas de crescimento. Zona de crescimento dá dor, Diego? Zona de crescimento pode dar dor, sim. Isso é comum mais em crianças pico-roxinhas ou na fase do crescimento após os 12 anos em geral? Essa é uma excelente pergunta, Rodrigo, porque nós vamos conseguir definir duas coisas diferentes. A dor da área do crescimento, tradicionalmente, é uma dor traumática. Tradicionalmente é uma dor traumática, ou por sobrecarga de repetição, ginastas, por exemplo, que fazem muitas acrobacias, não tem um trauma lesivo verdadeiro, porém faz isso... Não existe microtrauma? Existe. Como é uma cartilagem, tu fica batendo ali, exatamente, sobrecarregando o impacto? E os ginastas estão muito mais suscetíveis na região do punho. Vamos continuar com a zona do crescimento e dor. Desmistifica ou não? É verdade que ginastas olímpicos ou crianças que têm muitas acrobacias, trauma físico ao solo, elas podem ter uma alteração no desenvolvimento do crescimento? Pode. Altura? Pode. A grande crença lá nos anos 90 era relativa à musculação, né? Onde as crianças que praticavam muito reforço muscular tinham os membros arqueados
por conta da tensão muscular. Né? O músculo que era mais forte do que a capacidade de crescimento. Isso é verdade? Não é verdade. Músculo não tranca crescimento. Isso é o que eu ouvi. Até no início do esforço intenso, os primeiros 30 minutos tem um pico do hormônio de crescimento enorme. Os maiores picos da natureza de hormônio do crescimento. Então, é um antagonismo haver uma parada do crescimento às custas do esforço físico intenso. Né? Além disso, a musculatura, ela atritando com o osso, ela estimula a fisiologia do osso. A fisiologia do osso nessa época é de crescimento. Né? Então, uma lesão fisária, uma dor da área de crescimento, tradicionalmente vem de trauma. Se ele é micro ou é um trauma mais evidente, a história que diz. Então, ginastas têm maior chance de fazer algum distúrbio do crescimento às custas de microtraumas na área de crescimento. Por impacto. Por impacto. Tá? Dor do crescimento. Dor do crescimento. Essa dor do crescimento é uma dor no osso? É uma dor na cartilagem? Exato. Ou é uma dor na alma? É quase isso. Boa. Parte dela, tocou já num ponto que parte dela é a dor na alma, né? Vamos sair da fise de crescimento e falar da criança em crescimento. É isso que dá nome para essa dor. A dor do crescimento, ela tem esse nome pela fase da vida que acontece nessa criança. Estirão ou qualquer fase? Qualquer fase. Se puder colocar a imagem que eu forneci, o gráfico. Coloque a imagem aí, faz favor, para nós na tela, que agora o amigo Diego vai continuar explicando. Pode continuar, vai estar na tela para eles. Esse gráfico mostra bem que é uma dor que acontece em todo o crescimento, né? E que durante a fase que realmente isso acontece, os estudos variam muito. Uns falam que é entre 4 e 14, outros falam até que é só entre 10 e 11 anos. Né? O gráfico vai estar na tela para as pessoas entenderem ali, então. O 0,6 da linha de baixo. É o início da avaliação dessas crianças nesse estudo. Isso é em tempo? 6 meses? Não. Em tempo. O que acontece? O mais importante desse gráfico que é mostrar é a diferença entre guris e gurias. Olha o gráfico do guri, que é esse gráfico que mais azuladinho, mais azulado, e que o eixo do gráfico, né, a média do gráfico, se mantém uniforme. Ele não faz um pico grande como faz o gráfico das meninas. As meninas dão um pico aqui em 11. Isso. Tá? O que é esse 11? Esse 11 aí é quando a criança, a menina, além de entrar com alterações hormonais, ela se expõe mais a traumas de alta energia. É a menarca que a gente chama, né? Isso. E aí dói sobre a menstruação, isso. Mais ou menos. Então, mais ou menos aos 11 anos, ela que tem sobrecarrega, ela sobrecarrega o sistema esquelético, uma das causas dessa dor. Nós não estamos falando de dor de região de crescimento. É uma dor que pode acontecer nas coxas, nas pernas, e que ela é muscular, ela pode ter um componente periósteo, que é a membrana que recobre o osso de todas as pessoas, e que na criança a espessura dessa camada é muito maior, porque o osso não está todo formado, né? E esse gráfico, então, mostra como o dos guris, o pico de ocorrência, ele faz altos e baixos ao longo de todo aquele gráfico, entre 6 e 16 anos, ou 19, se não me engano, foi feito esse estudo. Foi até o 17 aqui, ó. Até o 17. Tu vê que fica no meio, assim, Isso. os homens. E as meninas dão um pico, então, desse problema da dor, próximo aos 11 anos, então. Ou seja, os fatores que causam a dor do crescimento estão presentes em toda a faixa etária, só que as meninas tem um pico. Adicionam um novo fator, que é se expor a esportes de alta energia nessa época aí. Os guris, desde a infância, fazem isso. Desde as artes, de subir em árvore. Exatamente. E tal. Mas as gurias algumas fazem também. Agora eu acho que esse gráfico vai mudar. Vai mudar. Tá? Ou não, né, gente? Pode tirar o gráfico. Falando em esporte ou não, tu no teu consultório tens notado essa mudança do viver geral, desse mundo tecnológico em que as crianças, que eu já falei aqui com fisioterapeutas, já falei com educador físico, têm percebido que eles estão tendo menos noção espacial, estão tendo uma marcha mais, sei lá, flácida ou errônea, menos tônus muscular, pela história do só aqui nos eletrônicos. Exato. Ou aqui nos joguinho de videogame. Exatamente. O que antes era uma queixa de adulto no consultório, nas emergências, com dor lombar, dor na transição, dorso lombar, passou a ser queixa de criança também, né? Exatamente por essa posição viciosa de utilizar a tela sentado com a cervical fletida. Isso gera uma sobrecarga muscular numa posição única que inevitavelmente se reflete em dor. E isso está acontecendo bastante em crianças. Acho que tu foi bem feliz no que tu falou sobre a noção espacial, né? Os acidentes domésticos das crianças que ficam eminentemente em casa, isso se viu muito na pandemia,
foram muito mais graves do que os acidentes de rua. As crianças que sobem em cima de uma caixinha de gás, por exemplo, né, e pulam lá de cima, né, num chão que não é gramado ao redor, não absorve impacto ou não tem um outro galho mais baixo para eu pular antes de descer, se acidentaram gravemente. Peguei diversas fraturas dessas em plantões que eram bem preocupantes para aquela idade, que felizmente não houve repercussão Mas maior. será porque não era que os passarinhos estavam presos dentro da gaiola e a hora que abriu a gaiola saiu bem louco e se quebrava? Isso foi durante a pandemia. Ah, eles... Foi durante. Tá, mas durante a pandemia eu só não entendi isso. Eles se machucaram mais porque ficaram dentro de casa e fizeram arte mais grave? Eu acho que... Ou quando saíam, queriam extravasar energia e se esborrachavam? Foram acidentes domésticos. Domésticos, dentro de casa? Dentro de casa. Então, como hoje já tem uma parcela de crianças que segue mais tempo no computador ou nas telas dentro de casa, ainda seguem tendo esses acidentes que têm fratura, que não, algumas têm repercussões graves. Mas por que será? Então, dentro de casa, por distração? Por distração, e eu acho que tu tocou num ponto importante, que é a falta de treino na coordenação espacial. A criança se expõe menos às dificuldades que Atividades físicas, né? Exato. Para ter noção dos movimentos do corpo, noção espacial mesmo. Exato. É difícil explicar isso, né, noção espacial. Noção espacial acho que tem a ver também com a minha área, né? Porque o equilíbrio está relacionado a isso, né? Uhum. O nosso equilíbrio está relacionado diretamente com os olhos também e com nossos membros para saber, eu estou pisando, eu estou mais peso para esse lado, menos peso para esse lado, estou virando para cá, não estou virando para cá. Vê como o otorrino faz parte também da tua área? É possível. É. Sim, a noção espacial faz parte, né? Isso. Por que então essas crianças que se fraturam, ou elas devem escolher um ortopedista infantil para avaliá-las ou operá-las do que um ortopedista generalista? No cenário do trauma agudo, né, o generalista, nós somos treinados desde a residência em ortopedia e traumatologia em tratar qualquer fratura que chegue num pronto atendimento, né? A vantagem que o ortopedista infantil traz, não só no atendimento direto à criança, no pós-operatório, caso um colega solicite o segmento, ou do tratamento direto, ou mesmo assim, discussão de caso com um colega generalista, ou que não seja da área da ortopedia infantil, é que o ortopedista infantil é bastante treinado em notar retardo do crescimento ou sequelas de crescimento pós-trauma e tratamento dessas fraturas, que pode acontecer. E essas fraturas ou esses atrasos do crescimento, existe uma relação com afinco ao endocrinologista pediátrico ou cada um trata por si suas patologias? Não, o endocrinologista pediátrico é outra especialidade que tem uma interface com a ortopedia infantil para acompanhamento e resolução de crescimento. Deformidades que causam angulação, deformidades que causam alteração da rotação óssea, melhor dizendo, alterações endócrinas que causem má angulação ou má rotação óssea, o ortopedista infantil consegue determinar o momento que possa intervir com gesso ou com cirurgia. E a fisioterapia entra junto forte aí, né? A fisioterapia é sempre um braço direito nessa hora. Não adianta só consertar, senão saber fazer funcionar, né? Exato. Muito bem. Meu amigo, a gente falou bastante coisa importante para as pessoas, falamos de traumas, falamos de dor do crescimento. Se tu pudesse, como pai, deixar um alerta para o pessoal aí de casa ou do trabalho, onde estiverem nos assistindo, o que tu consegue tirar assim de... Eu tenho uma gota para deixar para vocês que eu acredito que seja mais importante da minha especialidade. Qual seria? A gota que eu deixo é que qualquer dúvida é sempre uma dúvida importante e precisa ser conversada com o ortopedista infantil. Não é para guardar a dúvida, só observar, não é para julgar que é uma dúvida pequena, que não merece atenção. Merece sim, alguns motivos a gente relatou aqui, e precisa ser sanada para ter um desenvolvimento com a criança, no par, no meio familiar, não no par, no meio familiar entre pais, irmãos e a criança que está em questão, com todas as dúvidas sanadas e não ter medos do que esteja acontecendo. Vocês de escolas, hein? Meus amigos professores, fiquem atentos para pedir ajuda para os médicos. Ou para os pais, para que dê o seguimento, né? Exatamente. Tu falaste de fratura, de dor, a gente falou sobre trauma. Como é que fica a tua relação com os neuropediatras? Viu? Eu estou fazendo a relação das coisas que eu sei que estão sempre afinco, porque a gente falou de fratura, mas a gente não falou das doenças neuromusculares, né? Essa é bastante importante.
O neuropediatra é um profissional, um colega que a gente está em íntima relação diariamente. Haja visto que é necessário ter a discussão sobre cada um dos casos, né? A gente não tem que conseguir uma equação, uma receita de bolo para determinar um tratamento para uma criança que tenha meningomielocele ou tenha paralisia cerebral. É fundamental discutir com colegas o que eles acham. Olha, eu não identifiquei esse sinal no consultório, que a criança se agitou, eu prefiro discutir com o neuropediatra, ver se ela teve a oportunidade de avaliar aquele sinal. Porque eu penso mais assim no crescimento das crianças com alterações neurológicas em que tem uma hemiparesia de um lado. Esse fato de não trabalhar direito um lado vai dar uma atrofia muscular e essa atrofia muscular não vai repercutir também no crescimento daquele lado? Exatamente, ali entra o ortopedista pediátrico para estimular o trofismo muscular, avaliar a diferença de função motora da articulação, do movimento articular e a diferença de tamanho dos membros, para definir qual é a intervenção necessária, que às vezes a mínima intervenção já repercute positivamente para muito tempo depois, né? Isso é uma coisa que talvez fuja da ortopedia infantil, mas tem-se cada ano ouvido falar mais do alongamento ósseo. Isso é depois dos 21 anos em que o osso já está completamente maturado ou pode ser abordado previamente? Nossa, é bastante estimulado que fechando os critérios para um dado procedimento ósseo de alongamento ou de redefinição da angulação, ele seja feito precocemente. Meus amigos, nosso tempo está acabando já. Eu deixo aqui as câmeras à vontade, se quiser te seguir, tu deixar aí para mandarem dúvidas, é tudo contigo agora. Meu nome é Diego Argenta, sou ortopedista infantil aqui na cidade de Novo Hamburgo e meu consultório está sempre disponível para receber os pais, as crianças, familiares que queiram conversar, tirar dúvidas a respeito do desenvolvimento infantil, do que julgarem necessário. Meu muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Mais uma vez, muito obrigado para o amigo Diego. Não se esqueçam, gente, saúde não é brinquedo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance.